Coisa, professor Celso Zelt. O Flamengo e Palmeiras, professor, virou o nosso Barça Real? Do ponto de vista do grande jogo do momento, sim. Tecnicamente. Quando as pessoas falam em clássico, elas misturam um pouquinho, né? Sim. Clássico é uma coisa que se repete e tem história. Isso em qualquer coisa, no cinema, na música, no futebol. Eu já vivi muito tempo aí de São Caetano bem, Bragantino bem, Ponte Preta e Guarani bem. E muito honestamente nunca considerei os jogos desses clubes contra os grandões clássicos. Porque é uma coisa de momento. Exato. Quando você fala de clássico, você fala de duas coisas. Você fala da história e você fala do clássico do ponto de vista técnico. Tá? Então, tecnicamente, no momento, se a gente tem um super clássico no Brasil, é dos dois times que têm condição de apresentar melhor futebol, que são Flamengo e Palmeiras. Desse ponto de vista, sim. Do ponto de vista de clássico, é claro que tem muita rivalidade na frente disso. Inclusive nacional. Pergunta para o rubro-negro e para o atleticano se Flamengo e Atlético Mineiro não é um clássico nacional na frente de Flamengo e Palmeiras. Mas nesse aspecto do jogo jogado, da qualidade, e quando a gente fala do superclássico espanhol, a gente fala das duas coisas, né? A gente fala da tradição, mas fala principalmente da qualidade do jogo jogado. O jogo jogado, sim, é o grande clássico que se pode ver hoje do Brasil, se assistir hoje. Tradição à parte, e Flamengo e Palmeiras também tem, mas não é a mesma, comparando com outros rivais, principalmente rivais locais. Do ponto de vista da bola, sim. É o jogo que eu quero ver no Brasil hoje. Sim. Você me pergunta, que jogo você quer ver no Brasil hoje? Marca uma passagem para ir para o Brasil, embora pouca gente seja louca hoje em dia de marcar passagem para vir para o Brasil. Mas marca uma passagem aí, que jogo? Vê aí a tabela. Não, o cara vai escolher um Flamengo e Palmeiras. Exatamente. É por aí, ô Fábio Luciano, você que está concordando aí, é por aí, porque a gente tem as duas equipes que tem condições de proporcionar o melhor futebol, né? Claro que Sim. É bom lembrar que a gente tem o Atlético Mineiro muito promissor aí para esse ano, a gente tem o Grêmio, né? Tem tudo isso. Mas falando desses dois, tem rivalidade dos dois lados que foi se aflorando aí com o passar dos últimos anos, né? Talvez não tenha essa tradição... Construindo, né, William? Tá construindo, né, Fábio? Sim, tá construindo uma rivalidade, né? Sempre foi um grande jogo, né? Sempre foi. Palmeiras e Flamengo, pelo tamanho desses times né, dentro das suas regiões, mas com o decorrer do tempo, essa rivalidade ela foi aumentando, ela está sendo construída ainda, né? Porque aí você não coloca só a questão de dentro do campo, né? Você começa a olhar para outros setores também, então você começa a olhar para investimentos, para estrutura, para folha salarial, enfim. E aí você vai conseguindo, é lógico, quando você tem investimentos pesados, você consegue montar bons times, você consegue brigar por mais competições. E aí esses confrontos entre Flamengo e Palmeiras, eles vão chamando mais a nossa atenção, né? Então eu concordo, né, plenamente com o professor. Não é uma rivalidade histórica assim como o Barça e Real. Não sei nem se vai ser construída uma rivalidade desse tamanho, até porque para se construir isso demora muito tempo. Mas de momento é o jogo que a gente para assistir. Eu também tô com essa expectativa, sabe? De você ligar a televisão no domingo e ver um grande jogo, né? Ver os maiores investimentos do Brasil, os times que estão um pouco mais de tempo montados, né? O Atlético vem aparecendo agora, enfim, contratações, mas é um time que está em montagem ainda, né? Não tem nada, não apresentou nada pra gente ainda para que a gente consiga afirmar que o Atlético vai fazer um grande ano. Mas Flamengo e Palmeiras não, né? São os últimos campeões aqui no nosso cenário, são bons times. O Flamengo vive um momento melhor, porque o Flamengo vem jogando bem, apesar de ser o carioca, mas é um time que conseguiu mostrar um poder, né? Com uma retomada muito forte também, com o trabalho do Rogério. O Palmeiras vem de um jogo não tão bom agora, né? Com relação a esse último desafio que teve aí contra o Defensa, enfim. Mas é um time que pode oferecer muito mais. São times que jogam de formas diferentes, né? O Palmeiras muito coletivo, o Flamengo ele se baseia muito na qualidade individual dos seus atletas, mas é um jogo bem interessante e é uma rivalidade que está sendo construída. Ô Pedro, quando a gente fala de Real Madrid e Barcelona, além de rivalidade, tudo isso que a gente está discutindo, a gente está falando das duas equipes dominantes no cenário espanhol. Dominantes mesmo, né? Pega nos últimos anos, só o Atlético de Madrid aí furou essa fila. E pode furar esse ano de novo, mas é uma vez a cada muito tempo.
Você olha para Flamengo e Palmeiras com essa perspectiva também, para a sequência, com o passar dos anos, de se tornarem equipes dominantes assim também? William, acho que é ponto comum que hoje é o principal duelo do futebol brasileiro, a gente não precisa se alongar. Agora, a gente tentando entender, e você quando puxa essa comparação de quem pode furar a fila, de vai se manter, se vão se dividir ali no protagonismo, um ganha Libertadores no ano, outro ganha Libertadores no outro ano, um ganha Brasileiro no ano, Palmeiras ganhou Brasileiro no ano anterior ao Flamengo, em 2018. Então, o que eu acho vai depender muito dos outros times. Porque Palmeiras e Flamengo hoje fazem o grande duelo do futebol brasileiro. Não é por acaso, não é por um jogador X ou por um treinador X, ou só por uma situação de torcida grande, maior ou menor. É por uma questão de organização. Foi quem apostou em se organizar financeiramente num cenário quase que de colapso geral ali no início da última década e que a coisa precisava ser retomada minimamente com a organização. O Palmeiras a sua moda, o seu mecenas, a partir do Paulo Nobre, depois com a Crefisa, com a Leila, e o Flamengo a partir de uma mudança radical, uma virada de chave completamente inesperada, até porque todo mundo acreditava que ia ser apenas mais um discurso ali em 2012, 2013, e o Flamengo começou a pavimentar esse caminho para hoje ser um time dominante no Brasil. Então a questão passa muito mais pelos outros também. Quem vai topar se reorganizar para fazer frente a esses dois? Porque não adianta achar, por exemplo, que o Atlético Mineiro vai fazer frente gastando o que gasta sem ter um planejamento. Não adianta achar que o Inter vai fazer frente gastando sem conseguir conciliar suas contas, fechar suas contas. Não adianta achar que o Corinthians vai poder fazer frente daqui a um tempo porque está dizendo que vai pagar uma conta. Tem que ver como é que vai se dar tudo isso. A gente viveu um debate aqui há coisa de 6, 7 anos, vocês vão lembrar dessa espanholização que todo mundo falou que seria Flamengo e Corinthians, por conta de grana de TV. E que não é só grana, é trabalho, é organização. Parte muito igual, quase semelhante do que o Flamengo recebeu de TV, o Corinthians recebeu. O Palmeiras nem tanto, o Palmeiras recebeu uma cota abaixo. Obviamente teve aporte, mas teve organização, não é só aporte. Então acho que essa dominância, dizer se Flamengo e Palmeiras vão continuar dominantes a médio prazo, depende muito mais dos outros. A curto prazo, falando em esse ano agora, o próximo talvez, acredito muito em Flamengo e Palmeiras brigando sim, em todas as frentes que chegarem. Daqui a 4, 5, 6 anos, vai passar muito do que os outros grandes vão pensar em fazer, se vão se organizar também, se vão seguir o modelo. Ô Sormani, Barcelona e Real Madrid tem mais semelhanças ou diferenças com Flamengo e Palmeiras? William, eu acho complicado, porque o campeonato espanhol é um campeonato praticamente de dois times, né? A história mostra isso com algumas exceções, o Atlético, Valência, não sei mais assim de cabeça. Então, lá está muito polarizado. Aqui, no momento é isso. No passado era de outro jeito. A gente não sabe quanto tempo isso vai ficar, entendeu? Essa rivalidade está do quê? De uns 3 anos para cá? A rivalidade do Real Madrid com o Barcelona é uma rivalidade quase que centenária. Entendeu? Então, eu acho que não dá para comparar, porque o nosso futebol não tem essa característica. Não está polarizado em 2 times. São vários times. Hoje é Palmeiras e Flamengo. Na década de 60 foi Santos e Botafogo. Na década de 80 foi Flamengo e Galo, estava fazendo aqui. Na década de 90, Palmeiras e São Paulo ou Palmeiras e Grêmio. Na década de 00, São Paulo e Inter, não sei. Agora é Palmeiras. Então, essas coisas são muito cíclicas, né? Então, eu acho que aqui no futebol brasileiro isso não pega. Não pega, entendeu? Acho que não é por aí, entendeu? É como você chegar. Palmeiras e Flamengo hoje é como o Grenal. Não, o Grenal é histórico desde que começou. Então, eu acho que é difícil.